conversar com os jogadores do Palmeiras, com os jogadores do Chelsea. Mas, Bruninho, Simões, boa noite para vocês. Daqui a pouco o Raoni vai estar aqui com a gente. O futebol tem dessas. Ele escreve roteiros, talvez colocando caras que nem mereçam, né? Esses caras assim, né? Que possam estar colocados no lugar que o Everton está hoje, enquanto a gente vê a conversa dos futuros companheiros. Todo mundo indo falar com o Estevão. Palmer, Vila, todo mundo está conversando com esse moleque que daqui a pouco vai fazer, e vai fazer muito bem pro Chelsea. O futebol brasileiro tá querendo, né? A gente tá nessa expectativa muito alta desse moleque. Mas que pena pro Everton, que pena pro Palmeiras, que ficou próximo, cara, de levar o jogo pra prorrogação e quem sabe classificar. Chelsea. Repeat? ¿Necesita traducción con el...? No, repeat. No escutei. Gostei, não fez com muito obrigado. Desculpa. Bem, O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Pena pro Palmeiras, 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 pena pro Palmeiras. Há algo que marca a vida do verdadeiro torcedor além das derrotas: o sentimento de humilhação. Não é apenas perder um título, é sentir que a derrota vem acompanhada de descaso, como se a dor não bastasse, como se fosse preciso escancará-la. O palmeirense está acostumado a ser humilhado até pelos próprios jogadores, pela postura do treinador, pela maneira como o clube lida com suas quedas. A gente não perde apenas no placar, a gente perde na alma. A cada eliminação, parece que não basta jogar mal. É preciso que seja do jeito mais doloroso, mais cinematográfico, mais cruel. O torcedor sofre, e sofre muito, porque o futebol não é só jogo, é vida. Quando um time como o Palmeiras cai de forma vexatória, como aconteceu na derrota para o Chelsea, não dói só no resultado, dói na forma, na maneira como os protagonistas encaram a derrota, como se não sentissem, como se não pertencessem ao mesmo mundo que a gente. Mas, infelizmente, essa parece ser a regra. O torcedor sempre sente mais. O torcedor pode até aceitar o fracasso, mas jamais o deboche. Quando o jogador Estevão e o treinador Abel surgiram na coletiva após a eliminação, o palmeirense assistiu a uma cena que parecia saída de um pesadelo: risadas. Não houve remorso, nem explicações sinceras. Houve postura arrogante, respostas atravessadas e uma ausência total de empatia. A pergunta do jornalista: o que faltou para o Palmeiras? Foi devolvida com sarcasmo, como se a dor da torcida fosse motivo de piada. Era como se os protagonistas daquela queda dolorosa estivessem em outro planeta, vivendo uma realidade paralela onde derrotas são irrelevantes e respeito não é requisito. A expressão de Estevão, repleta de marra, e a atitude evasiva de Abel deixaram claro que o sentimento do torcedor não estava sequer no radar deles. Para quem acompanhou o Palmeiras com devoção, aquilo foi mais do que uma entrevista. Foi uma agressão emocional. O desrespeito não mora apenas na falta de resultados, mas na forma como as derrotas são tratadas. Quando o torcedor exige comprometimento, não é por vaidade. É porque ele carrega o clube no coração. Já os outros, ao que parece, apenas no contrato. Nem todo jogo é só mais um jogo. Alguns carregam o peso da história e o sonho de gerações. A Copa do Mundo de Clubes foi, sem dúvida, o maior palco que o Palmeiras já pisou. A oportunidade de enfrentar os gigantes do futebol mundial não era apenas uma chance de título, era um marco, uma afirmação,
uma possibilidade de redefinir o que o clube representa no cenário global. E foi justamente nesse momento grandioso que o torcedor viveu sua maior frustração. A eliminação, dolorosa e cinematográfica, se desenhou com falhas grotescas e um futebol abaixo da crítica. Não foi uma derrota comum. Foi uma queda que parecia roteiro de drama indicado ao Oscar. Um espetáculo de decepção com todos os ingredientes que fazem o torcedor se calar e repensar sua fé no time. O Palmeiras caiu, mas o que feriu o torcedor não foi só o resultado. Foi o peso do sonho quebrado no jogo mais importante da história do clube. Foi ver o ápice virar pó, sem luta, sem reação, sem respeito pela dimensão do momento. O que separa o torcedor do jogador não é apenas o gramado, é a realidade. Enquanto o torcedor acorda cedo, paga ingresso, enfrenta fila, gasta tempo e dinheiro com o clube, o profissional vive numa bolha milionária, alheio à essência da paixão que o move. O torcedor é aquele que abre mão de estar com a família no domingo para ver seu time jogar, que chora por uma eliminação e vibra como uma criança por uma vitória. Ele vive o clube, ele sente o clube, mas o jogador e o treinador, na maioria das vezes, apenas trabalham ali. Estão por conveniência, por salário, por contrato. Hoje defendem uma camisa, amanhã embarcam para outro clube, outra cidade, outro país. A conexão é comercial, não emocional. E isso fica claro nas atitudes. A coletiva pós-derrota não foi exceção. Foi sintoma. Risos, deboche, evasivas. Como se a eliminação não tivesse peso, como se o torcedor fosse apenas um detalhe no espetáculo. Esse descompasso machuca, porque quem ama não espera perfeição, espera consideração. O palmeirense que estava no estádio, que investe no clube, que sustenta a paixão com sacrifício, não foi representado naquele momento. O mundo do futebol virou uma indústria, e o torcedor, por mais que seja o motor dessa engrenagem, é tratado como cliente, e não como parte da alma do time. E é por isso que, cada vez mais, o torcedor se vê sozinho, segurando o escudo com a força de quem nunca vai abandonar. O futebol revela promessas todos os anos, mas nem toda promessa deixa legado. Estevão, jovem de habilidade evidente, saiu do Palmeiras sem deixar saudade. Seu talento foi reconhecido, sua venda foi valiosa, mas o torcedor queria mais. Queria momentos decisivos, gols em clássicos, lampejos em finais. Queria sentir que, antes de ir embora, ele tivesse dado tudo em campo. Mas o que ficou foi uma passagem marcada por individualismo, decisões equivocadas e pouca entrega em jogos cruciais. O Palmeiras não levantou troféus com Estevão em campo. Ele não foi protagonista em conquistas. Ele não foi como Gabriel Jesus, Hendrick ou Patrick de Paula, meninos da base que marcaram época e fizeram a diferença. Seu rendimento financeiro, embora significativo, não apaga a ausência de memória afetiva. Estevão partiu como entrou, com expectativas, mas saiu sem entregar o que o palmeirense esperava dele dentro das quatro linhas. O que permanece é um torcedor frustrado, que viu mais marra do que futebol. E esse tipo de legado, infelizmente, não enche vitrines. Apenas alimenta aquela sensação amarga de que o clube virou vitrine de negócios, mas esqueceu de construir ídolos. Se existe uma figura que resiste ao tempo, às derrotas e às fases ruins, é o torcedor. O verdadeiro palmeirense não está na folha de pagamento do clube, mas na arquibancada, na loja oficial, no posto de gasolina antes do jogo. É ele quem vibra, sofre, chora e celebra, mesmo quando tudo parece desandar. O palmeirense raiz é aquele que carrega o escudo no peito, não por profissão, mas por identidade. Essa memória afetiva é construída com sacrifício. São horas na estrada, dinheiro que poderia ir para outra coisa, tempo que poderia ser passado com a família, mas tudo é feito por amor, porque para o torcedor, o Palmeiras não é apenas um time, é uma extensão da própria vida. E é justamente por isso que, quando vê atitudes como as da coletiva pós-jogo, ele sente a alma ferida. O clube passa por mãos, por técnicos, por jogadores, mas o torcedor fica. É ele quem mantém viva a chama.
mesmo quando tudo ao redor parece apagar. E enquanto houver um coração alviverde pulsando nas arquibancadas, o Palmeiras não será apenas um escudo. Será história, será tradição, será resistência. Se o torcedor é o coração do clube, o treinador deveria ser o cérebro. Mas quando o cérebro se desconecta da realidade, o corpo todo padece. Abel Ferreira chegou ao Palmeiras como símbolo de renovação e inteligência tática. Conquistou títulos, sim, mas nos últimos 2 anos seu trabalho perdeu ritmo, padrão e propósito. O futebol ficou previsível, travado, desconectado da proposta que um time como o Palmeiras exige. As derrotas se acumularam como pedras em uma mochila que o torcedor carrega sozinho. E o mais grave não são os resultados, é a maneira como são tratados. Após a eliminação para o Botafogo na Libertadores, Abel declarou estar aliviado, pois teria mais tempo com a família. Mais tarde, após perder a Copa do Brasil e o Brasileirão, surgiram novas coletivas com discursos apáticos, como se a dor da torcida não merecesse sequer respeito. O Abel que antes vibrava e lutava, agora sorri, enquanto tudo desaba. Essa postura resvala nos jogadores. O comandante que minimiza a derrota ensina seu time a fazer o mesmo. E quando o líder perde a conexão, o grupo se perde com ele. O Palmeiras precisa de comando, não apenas de um nome no banco. Precisa de alguém que entenda que perder faz parte, mas desdenhar da derrota é imperdoável. O futebol tem ciclos. Algumas temporadas são brilhantes, outras apenas esquecíveis. Mas há anos em que tudo parece dar errado, como se o barco tivesse perdido o leme. E é exatamente essa sensação que domina o torcedor do Palmeiras em 2025. O clube iniciou a temporada com ambições altas, investimento pesado e uma base experiente. Mas o que se vê em campo é desorganização, falta de padrão, ausência de repertório ofensivo e um futebol previsível que não empolga, nem funciona. O elenco caro perde para adversários mais modestos, como aconteceu no Campeonato Paulista contra o Corinthians, uma equipe com folha salarial inferior, que mesmo assim levou o título. E agora, na Copa do Mundo de Clubes, outro vexame. A sequência de fracassos não parece resultado apenas de mau futebol, mas da falta de comando, visão e cobrança interna. O torcedor observa, desiludido, um time sem alma, sem postura, que se repete em erros. É como ver o mesmo filme com finais cada vez piores. E essa sensação de deriva, de que ninguém está no controle, machuca. Porque quem está no banco pode até seguir para outro destino, mas quem está na arquibancada continua, mesmo quando tudo à sua volta desaba. Depois de tantos erros, derrotas e atitudes desconcertantes, resta ao torcedor uma certeza: o clube é dele. O Palmeiras é do cara que grita no estádio, que compra a camisa parcelada, que leva o filho pela primeira vez ao Allianz e chora como se fosse final de Copa. É da senhora que acompanha os jogos pela rádio, do jovem que pinta o rosto de verde e branco, dos milhares que se reúnem em bares, grupos e arquibancadas, unidos por uma paixão que dinheiro nenhum compra. Jogadores passam, técnicos também, presidentes, diretores, patrocinadores, todos vêm e vão. Mas o palmeirense permanece, e é justamente ele quem carrega a identidade do clube, mesmo quando tudo ao redor parece se perder. Em momentos como o atual, onde derrotas se acumulam e a postura dos profissionais fere mais do que o placar, é o torcedor que resiste, que lembra o que é ser Palmeiras. O clube vive em quem sente, em quem vibra, em quem acredita, mesmo quando não há motivos aparentes. Por isso, quando um jogador debocha ou um treinador sorri diante da eliminação, o torcedor não se cala. Ele se levanta, porque não importa quem vista a camisa por contrato, o escudo vive mesmo é no peito de quem jamais cogitou trocá-lo por nenhum outro. Palmeiras é, e sempre será, do torcedor.